Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Olá, um bom dia para você. 10 horas mais 2 minutos. Começa o Virtual News desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira, 25 de abril. Para você que aniversaria hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Começando essa terça-feira, uma notícia triste, o falecimento do vereador Wilson Pio, que estaremos comentando no programa de hoje. Vereador na cidade de Cubatão, Wilson Pio, faleceu aos 52 anos. Nesta manhã, estamos recebendo como comentarista Juliana Souza, nos controles técnicos, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos assistem. Bora para mais um programa Virtual News, aqui comentando de tudo um pouco, né? E hoje, nesse dia em que a gente se despede do vereador Wilson Pio, muita tristeza, comoção. A gente sabe do trabalho que o vereador possuía na cidade. Desejo solidariedade à família, aos amigos, e que a gente continue perpetuando o legado, né, de luta que esse legislador teve na nossa cidade. Perfeito, perfeito. Vamos no finalzinho do programa, vamos estar falando a respeito um pouco mais sobre o sepultamento que deve estar ocorrendo, né, nesta manhã de terça-feira. Vamos às notícias, algumas manchetes que circulam hoje, nesta terça-feira. Principais notícias desse dia 25 de abril de 2023. Para não passar em branco, o presidente da Assembleia de Portugal repreende insultos contra Lula. Manifestantes protestam contra Lula em Portugal. No Guarujá, morre menino de 12 anos que foi internado após queda de telhado. No Registro, na cidade de Registro, em São Paulo, a Prefeitura lança aplicativo que otimiza acesso de serviços digitais. E hoje, no dia 25, é comemorado o Dia do Profissional de Contabilidade. Uma das manchetes desta manhã de terça-feira. Esse jovem, esse menino, né, de 12 anos, faleceu porque ele foi subir no telhado, pegar uma bola e acabou caindo do telhado, né, problemas do telhado, e estava internado e veio a falecer. E os familiares fizeram a doação dos órgãos, né? Então a vida se perpetua num ato de amor em que outros podem ter uma qualidade de vida ainda melhor devido a essa doação. Então, nossos sentimentos da família e com certeza, né, esse ato de doação acalente um pouco o coração, e a certeza que a vida tem sempre um lugar ainda melhor, né? E um ato como esse, sem dúvida, demonstra o amor e o carinho, não só pelo seu filho, mas pela vida como um todo. Né? Então, não é fácil, né? Não, de fato não deve ter sido, e uma fatalidade, né? Em que esse menino, né, se machuca em tal gravidade que perde a vida, mas que perpetua essa vida no outro, né? E que generosidade, que gesto de amor à família em permitir essa doação, e que existam mais exemplos assim, né? A gente sabe que as filas dos transplantes se acumulam nos sistemas de saúde do país, e essa
com certeza é uma vida que se multiplica em outras 7, com certeza abraçando novas famílias e permitindo vida longa a pessoas que estão precisando tanto, que estão nas filas dos transplantes, né? Toda a solidariedade para a família e parabenizar, porque é um gesto de amor em meio à dor tão grande de perder alguém, né, Márcio? Então é de fato algo sempre dolorido, mas inspirador quando você vê exemplos como este. Compartilhar a esperança. Bom, e nós temos o presidente Lula, manifestações, declarações de parlamento, aquela situação toda, que enfrenta o estadista Lula fora do país, né? O que é natural, faz parte. É do processo político, a gente ainda tem esse movimento polarizado no país e que vai se multiplicar nas representações nos países, né? Então, enquanto Lula está nesse movimento de reposicionar o Brasil dentro desse cenário internacional, ele vai encontrar essas pressões, isso é do jogo político. O que me chama a atenção bastante foi a repreensão que foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa de Portugal, até por temer a imagem do país lá fora, né? Ele fala, olha, vocês estão envergonhando o nosso país, peraí, né? Mas isso é da democracia, a gente precisa receber essas questões com maturidade e entender que vem de um processo muito polarizado e que os resultados precisam começar a aparecer também, né? Então tem essa relação, essa ansiedade, houve-se durante todo o processo eleitoral essa preocupação, como vai ser depois, vamos ter um novo tempo, vamos para isso, e enfim, que bom. Mas e agora? Esse novo tempo precisa começar a ser mais tátil para quem está aqui e para quem está vivendo fora e quer ver esse Brasil mais forte, mais presente economicamente, mais potente das suas realizações, né? Das suas produções. Em qualquer área, né? Seja no conhecimento, na ciência, na tecnologia, na economia, enfim. E aí eu acho que essa pressão vai existir por um bom tempo ainda. Não vejo isso sumindo agora. Eu acredito que isso passa pela questão que envolve o processo do qual voltou a estaca zero, o processo que envolve a Lava Jato. Nós tivemos o presidente no Peru, foi preso no domingo, por conta dessa questão do escândalo do Odebrecht, corrupção. Então, eu acredito que a imagem do Lula, eu acredito que ele mesmo, o presidente, deve pensar nisso, que esse processo seja retomado e que seja esclarecido e que sejam colocados os pingos nos is, né? Eu acho que para a estabilidade do país, né? Verdade privada. Não, é até por uma questão histórica, né? Sim. Histórica, né? Porque um inocente ser culpado mancha a sua história, né? E a inocência, todos são inocentes até que se prove o contrário. E já que há um processo, que inicie novamente esse processo, né? E que dê celeridade, que a coisa venha à tona, olha, isso aqui foi feito de errado, isso aqui... E aí sim, nós vamos ter uma situação de clareza, né? E aí afasta esse fantasma e não se fala mais nesse assunto e se supera isso, que acho que é a melhor forma, né? Acho que empurrar por debaixo do tapete não é o melhor lugar. Não mesmo. Aí a gente vai ter... pronto, aí já vida que segue, porque o país tem que andar, não dá para ficar preso nessas situações. 10 horas mais 9 minutos, vamos à matéria desta manhã de terça-feira. Lira anuncia instalação de CPI do MST na Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que fará nesta semana a leitura do requerimento da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que busca investigar a atuação do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em meio às ações do movimento em áreas da Embrapa, em fazendas e em sedes do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ontem, Lira afirmou que também deverão ser lidos requerimentos da CPI das Americanas e da manipulação dos resultados em partidas de futebol no país. Devo ler esta semana. MST, Americanas e manipulação dos jogos, afirmou o presidente à imprensa. Ele disse, no entanto, que há CPIs e a CPI mista, que irá investigar os atos golpistas de 8 de janeiro, que deverá ser instalada também nesta semana. Não irão afetar o andamento da pauta da Câmara. Há declarações e há declarações. Falar que as CPIs não vão atrapalhar o andamento do Legislativo, da Câmara, é meio que, né,
chutar alto. Tem que enxugar gelo, né? mas agora vão pipocar, né, esses movimentos das CPIs, até porque a oposição quer se fazer presente dentro, né, da discussão política do país. E tem casos aí que a gente precisa realmente entender, né? Essa questão do MST, para além da invasão, e que a gente precisa deixar claro que é uma invasão que acontece numa área produtiva, então acho que isso precisa ser revisto também pelo movimento. O movimento tem a sua legitimidade no sentido de pensar, né, na reforma agrária, pensar na distribuição de terras, da possibilidade de pessoas que querem produzir tenham acesso a isso. Acho que é uma questão social que precisa ser resolvida e que precisa ser debatida com coragem e com verticalidade, sabe, Márcio? Mas não pode também transigir relações ou espaços em que o governo tem de acesso e que tem que fazer se fazer presente, como nesse caso dessas terras que são produtivas, que são semiárido brasileiro e que tem ali a sua produção. Então isso precisa ser olhado de uma forma especial, né? Mas essa questão das CPIs me levanta uma preocupação, que é esse trâmite interno, que acho que ninguém imagina. Claro que altera as relações de trânsito, de diálogo, de posicionamento das bancadas, e atrasam em pautas importantes que o país tem que decidir, porque está decidindo aí o que está acontecendo dentro da Americanas, o que está acontecendo no movimento MST, o que está acontecendo na fraude dos jogos, nas quatro de futebol, linhas, né? Dentro das quatro linhas. Mas tudo isso é discutir Brasil. É discutir como que essa questão dos jogos estão vindo à tona agora, né? Quem ganhou, quem perdeu. Então, a gente está falando aí de processos de relação de pessoas e de instituições que são gravíssimos, né? Adulteração de resultados, compra de pessoas. Que país é esse? Já diria Renato Russo, né? Então, eu acho que essas CPIs podem ajudar a gente a entender um pouco desse microcosmo aí, das relações mais pelo debaixo do tapete, né? Dessas relações ocultas, mas a gente não pode, das forças ocultas, como diria o Jânio Quadros, mas a gente não pode fazer vista grossa a esse ponto, a olhar com verticalidade as principais problemáticas do país, seja a questão agrária, seja a questão moral, seja a questão da relação de governabilidade. Tudo isso precisa estar no campo da discussão. É claro que aí a gente precisa tem que se pautar as importâncias, e é isso que mais me preocupa, né? Porque às vezes essa relação da importância está muito vinculada à questão política, e aí, né, o que é interessante para mim discutir agora, eu vou lá e discuto. O que não é, eu vou lá e deixo passar batido. Então, é bem complicado quando a gente para pensar que é uma relação de país que está fragmentado e que tudo isso vem por conta dessa fragmentação. Juliana, E dessa perda que a gente teve aí ao longo do tempo, eu não estou dizendo nem agora, desses últimos anos, estou dizendo desde a redemocratização, né? Dessas relações da moralidade, do bom convívio, de você entender a posição do outro, a necessidade do outro. Tudo isso está junto. Nós estamos chegando a 35 anos de redemocratização. Foi em 1988? 85 você tem já, né? 88. O primeiro desenho, mas 88 é a Constituição, né? Constituição, aquela situação Isso. toda. Mas assim, MST. Por que existe o MST? Porque o governo não exerce a reforma agrária como deveria. Exatamente. E é essa feriga que eu quero tomar. Por que existe um movimento? Por que existe essa questão da fraude, da composição do... Porque o governo não observa... Não regulamenta, né? Regulamenta essa questão do esporte. O esporte tem
uma justiça própria. Espera aí, você tem agora uma outra situação. Então isso tem que ser visto, né? Então, a questão da Americanas, que impacta diretamente no mercado financeiro, Opa. na credibilidade do país, de você investir no país. Isso é preciso olhar é preciso olhar com muita calma, porque essas práticas onde você diz lá que você não está bem das pernas, abre falência, para depois você enriquecer em cima do seu próprio bem, que você diz que está falido, isso é meio complicado, né? É assim, né? Hoje você publica aqui, o Biden está vendo lá no WhatsApp dele, o outro está acompanhando no Twitter, não sei aonde. É assim. 10h16. Bora! Vamos a mais uma matéria. Novo ensino médio. Audiência com o ministro é adiada. A Comissão de Educação cancelou a audiência pública, que aconteceria hoje, dia 25, para ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana, sobre a portaria que suspendeu o cronograma nacional de implementação do novo ensino médio. Uma nova data será agendada. Bom, vou ser bem sucinto. Suspender o ensino médio. Isso está causando um transtorno. E depois disso, ou você vai colocar o ovo em pé, né? Ou vai voltar ao que era antes. Né? E o prejuízo disso, quem paga? O prejuízo que eu falo, o prejuízo educacional, essa situação toda, porque é necessário criar um ensino médio atrativo, é necessário voltar para a educação e criar uma forma atrativa. Né? E principalmente num país em que o jovem tem essa dificuldade de colocação no mercado de trabalho, de estágio, de várias situações, o ensino médio ele traz a possibilidade de um avanço intelectual para o aluno e também na condição da sua formação. E aí, José? Você está suspenso. E agora? Eu acho que o Ministério da Educação vai precisar correr com essa pauta, porque a gente vem de 2 anos de pandemia, onde todo o sistema de ensino, desde a base, foi afetado. E isso implica dizer que, de certa forma, é uma reação em cadeia. Né? Se você tem aí alunos nos primeiros anos de formação com uma dificuldade imensa de aprendizado, imagine agora o adolescente que precisa ir para o mercado de trabalho sem essa base desses 2 anos em que ele ficou aí no ensino remoto, lembrando que nem todos tiveram acesso ao ensino remoto. Né? Então, acho que o governo precisa ser célere para entender onde vai precisar remexer do que foi mexido e que não tem ali a sua convergência de ação, porque a primeira reforma fazia alterações substanciais, né, na condução do ensino médio. E isso vai ser revisto. Tudo bem, precisa ser revisto, vamos lá. Mas a gente precisa ser célere. E uma das coisas que me chama mais atenção nesse processo todo, Márcio, é a escuta pública. Então, quando ele diz assim, olha, eu vou cancelar a audiência pública, pode ser até um redesenho da rota. Quero entender que é um redesenho da rota. Mas não pode deixar de fazer. Isso é importante para a participação popular, para você garantir. E se é um governo que se coloca sempre nessa posição de fazer uma escuta popular, de estar sempre ali nas bases, principalmente a base da educação, que sempre foi muito, muito defensora e é muito defensora dessa participação, dessa construção coletiva de sociedade, isso precisa acontecer e precisa acontecer logo. Porque a gente já está aí nas portas de maio, ano que vem, isso precisa ser implementado, né? Para a gente recuperar esse tempo perdido e principalmente oferecer para esses jovens as condições ideais para que ele vá para o mercado de trabalho. Seja um ensino médio em que potencialize essa formação para que ele decida qual a faculdade que ele quer ir, de que forma que ele quer se posicionar no mercado, ou um ensino médio que também ofereça o profissionalizante para que ele saia já praticamente na porta de uma oportunidade de trabalho. Um ensino efetivo e com coisas Exatamente. que sejam úteis no dia a dia da pessoa, do ser humano, do jovem. Né? Ju, só para fazer um paralelo, a era Fernando Henrique Cardoso criou o Bolsa Escola. O governo Lula aplicou-se a ele uma formatação, agregou a ele e se tornou o Bolsa Família. Veio o Bolsonaro e agregou algo mais e chamou de Auxílio Brasil, mudando essa questão que a pessoa mesmo trabalhando continuar recebendo e aumentou o valor. O governo Lula agora vem com uma aprimoração e dando mais valores. Perfeito. Que seja feito assim na educação. Alguém vem, cria, o outro vem, aprimora, o outro vem,
evolui sequentemente, que tem essa mesma aplicabilidade no que é assistencial, naquilo que é educacional. Porque não dá, reinventar a roda não vai reinventar. Né? E assim, a formatação deve ser de acordo com a melhoria nas condições para o aluno, na formação do jovem, principalmente isso. Nem tudo aquilo que achamos que é importante para o jovem, na verdade, realmente é importante. E o nome disso que você está trazendo, né, das políticas que vão se aprimorando, é política de Estado. A gente precisa olhar para a relação governamental sempre nesse lugar, da política de Estado. O que é perene, o que continua, o que eu construo hoje, que amanhã não vai ser derrubado por qualquer vontade. Porque o que acontece sempre é a vontade de determinado gestor que se impõe, ou de uma força política que se impõe a algo que é estabelecido quanto lei. Vamos voltar à questão. E a gente precisa olhar para a lei e dizer assim, não, a lei tem que ser cumprido e tem que ser aprimorado. E aí é por isso que as sociedades vão evoluindo, porque elas vão aperfeiçoando o seu código de legislação, e não o contrário, não voltando lá para trás e desfazendo o que o outro fez pelo mero capricho de desfazer. É a questão dos sindicatos. Não era obrigatório mais a contribuição sindical, e agora o Supremo está voltando isso. Mas peraí, quem decidiu foi o povo, quem decidiu foi os legisladores. Espera aí, opa, vamos voltar. E essa questão do ensino, a gente precisa olhar com mais... E até, Márcio, até complementando aí a questão do ensino médio, a preocupação com os investimentos, né? A gente vê na questão das faculdades o decréscimo que houve de orçamento anual da União no sentido do aprimoramento das universidades, principalmente dos espaços de laboratório de pesquisa. Então, a gente está falando aqui de uma parcela da educação que é o ensino médio, mas a gente tem lá o fundamental, a gente tem um ensino primário que alfabetiza, e a gente tem a universidade que vai aprimorar ainda mais esse cidadão para ele se constituir na sociedade. Então, essa questão da reforma da educação no Brasil, que é debatida e que há anos é debatida, isso precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Que seja bom para os trabalhadores da educação, que seja bom para quem precisa do serviço da educação e que reverta no país. Porque senão você vai ficar sempre nessa roda cíclica em que eu não atendo a classe trabalhadora, que são os professores, que sempre são mal remunerados por isso, eu não atendo os alunos que estudam em péssimas condições, e não atendo a sociedade, porque eu jogo o cidadão sem a preparação ideal que deveria ter. Lembrando que existem pesquisas e pesquisas. Existem pesquisas sérias e você não vai abrir mão de uma pesquisa séria para prestigiar outra que vai estudar a curvatura do rabo de jacaré. Pelo amor de Deus. Por aí. Vamos a mais uma matéria. Aliados de Boulos dizem que filiação ao PT não é discutida. Aliás, o deputado federal Guilherme Boulos afirma que a possibilidade de deixar o pessoal se filiar ao PT para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024 não é cogitada. Vereadores do PT entregaram uma carta a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, pedindo que ela tente convencer o líder do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a fazer a migração de sigla. Os aliados do pessoalista afirmam que ele não quer se candidatar apenas do partido, mas de uma frente de agremiações de esquerda, como o PT, PCdoB e o PSOL, até o momento, e que pretende construir um programa de governo com a participação de todos os envolvidos na chapa. No entanto, ressalto que nunca esteve em jogo a troca de legendas de acordo com o que fez Lula no PT em 2022, quando abriu mão da sua candidatura ao governo do estado de São Paulo para apoiar Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda. Em carta entregue a Gleisi, os 8 vereadores dizem que souberam do acordo pela imprensa e por conversas internas do partido e que essa decisão pode impactar negativamente a força do PT na cidade dos candidatos à Câmara Municipal de 2024. Caso Boulos seja apoiado como filiado do PSOL, eles destacam que será a primeira vez desde a fundação do PT que o partido não terá candidatura majoritária na capital. Por isso, dependem que a direção nacional da legenda faça esforço para montar uma chapa competitiva de vereadores em 2024, atraindo figuras representativas com a garantia do suporte para as campanhas.
Os vereadores também pedem reforço significativo nos fundos partidários eleitoral para que a chapa de vereadores de São Paulo, pois a ausência de candidatura própria, caso se concretize, trará risco real de diminuição na bancada com o cenário de que ela poderia ser aumentada, argumentam. A carta também reivindica a indicação do vice da chapa de Boulos, a participação na construção do programa de governo e em eventual gestão municipal e a participação ativa de Lula na campanha, com disponibilidade para a gravação de material audiovisual. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Uma situação complicada, né? Estão se discutindo 2024, a questão do Boulos, a preocupação. Eu vou lembrar de Suplicy. Suplicy já foi senador, né? Suplicy, uma das cabeças... Senador, deputado, tem uma carreira vereador. Maravilhosa. Veio a vereador há pouco tempo, na cidade de São Paulo, tecnicamente para ajudar a chapa de vereadores, né? A chapa. Foi o principal vereador eleito do partido, né? Eu considero que é uma das pessoas que não se pode cobrar politicamente nada, que ele já contribui muito, né? Sim, mas com mesmo certeza. assim, agora, deputado mais votado, aquela situação toda, né? Fortíssimo. E o PT agora, em São Paulo, preocupado com o número da bancada dos vereadores que não serão eleitos. Não se ouviu falar no programa de governo, não se discutiu, vamos apoiar em que condição, qual a intenção, quem é a pessoa, qual é a pretensão, né? O que se pretende para a cidade de São Paulo. Quer dizer, em momento algum, se pensa na administração. Primeiro veio os interesses, a composição. Mal se saiu de uma eleição de presidente da República, deputados, e governadores e senadores, e o país já começa a vivenciar. É por isso que eu sou favorável à verticalização das eleições. Tudo num dia só. Prefeito, vereador, governador, deputado federal, deputado estadual, senador. Porque o país para de respirar política e começa a andar realmente. Porque não dá. Olha só o exemplo. Não vamos entrar falar dessa situação, mas você mal saiu de uma campanha e já estão fazendo outra. Se você tem tempo para fazer campanha, então você não está tendo tempo para legislar, para observar o que é necessário. Juliana. Me chama a atenção essa matéria porque ela reflete o movimento do país com os próximos, né? O próximo pleito eleitoral daqui a 2 anos, menos que 2 anos, né? E principalmente pelo Boulos hoje ser o principal nome da esquerda no estado de São Paulo, pela campanha que desempenhou no último pleito de prefeito e que, teoricamente, herdaria esse legado da esquerda, ou seria um nome para reunir a esquerda inteira no estado de São Paulo. A gente sabe o quanto ainda o PT é muito forte na capital e no ABC, mas a gente sabe das dificuldades de atravessar os campos no interior do estado. O resultado das eleições de governador indicam isso, né? Então, eu acho que existe aí uma preocupação da esquerda no todo de como adensar e entrar nas cidades do interior de São Paulo. Acho que também muito resultado das eleições de 18, em que o PSDB foi um dos principais partidos, né, que se posicionaram no estado inteiro. Então, acho que é um trabalho muito grande que precisa ser feito a nível, né, para poder consolidar esses nomes e essas forças que vão se levantando para que a população tenha aí a oportunidade de decidir os próximos rumos, os próximos passos das suas cidades, né? Independente da legenda política, eu digo no sentido de ter a oportunidade de conhecer os diversos nomes e diversos modos de pensar desses políticos que se colocam para ser os nossos representantes, né? Não se a gente não olhar com isso com atenção, vou ser representado por qualquer pessoa. Não, eu preciso olhar. Eu preciso, quando cidadã, estar atenta a essa participação, essa movimentação política, para que eu decida, no meu conhecimento, no meu ponto de vista, quem eu quero apoiar, o que eu quero fazer, né? Qual é a filosofia, qual é o legado que determinada filosofia política pode trazer para a minha cidade, para o benefício da minha cidade. E essa questão de São Paulo é importantíssima, porque agora a gente tem, de fato, Boulos num mandato. Né? Até então a gente conhece a figura do Boulos quanto um líder de movimento que tem entregue aí, tem as suas
as polêmicas que se levantam em cima do nome dele, mas que tem um trabalho e que comprovou isso na corrida eleitoral de São Paulo, na eleição passada, de uma forma muito forte. Foi um crescimento muito expressivo do PSOL no estado de São Paulo a partir da campanha do Boulos. E isso está sendo olhado. Opa, peraí, eu tenho uma liderança aqui, eu preciso entender de que forma que essa liderança se posiciona e como eu, quanto uma das maiores expressões da esquerda, que é o caso do PT, como que isso se aproxima de mim, né? Então, é claro que vão haver essas conversas, é claro que vão haver essas cogitações, mas eu acho que se o Boulos se mantém firme na filosofia do partido que hoje integra, isso também é marcar a sua posição e, independente disso, quem quiser vir comigo, vem para construir. Então, é o começo, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é só para marcar o começo da corrida eleitoral para os prefeitos aí das cidades. E São Paulo é o principal, é o epicentro, né, da política brasileira, é o maior colégio eleitoral do país, e o que acontece muito na cidade de São Paulo se reverbera nos processos eleitorais futuros, né? Então, acho que o que a gente precisa acompanhar desse processo é como que os movimentos, dentro dessa polarização que existe no país, como esses movimentos, como esses partidos vão se aliar e vão se comportar na corrida eleitoral de prefeitos, porque isso também vai, lá na frente, desembocar no próximo pleito presidencial. Ou seja, né, a gente vai estar sempre envolvido nessa questão política, e isso é ser cidadão, né, é participar da decisão cidadã. Mas eu acho curioso quando você coloca, né, de tudo acontecer no mesmo dia, porque eu acho que também pode ajudar a essa... Como é que anda esse carro, né? Só que eu sempre fiquei muito... Eu vou te confessar que eu sempre fiquei muito confusa com isso. Porque, assim, se todo mundo é eleito no mesmo pleito, mesmo período, esses ajustes, essas adequações de governos vão acontecendo uma reação em cadeia. E aí eu fico preocupada se isso permite andar, se a máquina volta a responder. São tentativas, né? Porque quando você se elege... Estou colocando isso, gente, não tem uma resposta, não tem receita do bolo mesmo. Foi bom você falar nisso, que quando você se elege em 2 de outubro, você tem 2 meses para... Transição de governo, Ou voltar a você, 3 meses depois, do ano subsequente, você ter a transição e assumir o governo. Que eu acho que uma melhor forma para você. E aí você vai ter 5 meses para saber como é que está a casa e colocar para andar. Essa é a melhor forma. Porque não dá. Nós acabamos de viver uma eleição de presidente, deputados, senadores, de governadores. E agora nós temos as pessoas, muitos que foram eleitos, provavelmente deixam seus mandatos para concorrer à prefeitura. Quer dizer, isso é um absurdo. Ah, mas é livre. Claro que é livre. Só que para o processo democrático você está sempre discutindo a política, o interesse político, e não o Estado, a política de Estado, né? Que é o que a gente quer. Que é uma das coisas que eu vou 5 sempre anos defender. De mandato, tranquilidade para todo mundo, ó, foi eleito, acabou, segue. Ah, não, vou ter. Porque o que acontece agora? Há, na verdade, um movimento para se buscar, o pessoal para se estabelecer, e o do PT para tentar se recuperar, porque o PT, nas últimas urnas, sofreu muito. Teve uma derrota. É uma questão geracional de reposicionamento do quadro. E é isso. E política é isso. O que eu acho que vai acontecer é a gente entender cada vez mais quais são esses papéis. O que é a direita, o que é o centro, o que é a esquerda. E esses caminhos começarem a se convergir em nomes comuns, né? Para que a gente acabe com essa também subdivisão de legendas. Porque você tem várias legendas que colaboram no mesmo tipo de vertente política, mas cada uma defende uma coisa. Sim. E aí você tem essa sorte de partidos que muitas vezes só vão inflar uma determinada bancada ou, né, a construção. A federalização já foi algo positivo. Sim, né? sim. Quem sabe a gente caminha para essa verticalização e... Mas isso daí eu acho que é para um programa do panorama lá da segunda noite, né? Do painel 2024, eu acho que é um tema, começar a conversar sobre quais são essas direções, né? Que são essas visões de... Tema eleitoral, né? As eleições, sem essa
essa defesa ou uma coisa ou outra, né? Para a gente realmente estudar. Eu tenho me proposto, Márcio, a tentar entender, até por conta do meu trabalho em gestão cultural, a entender qual é a influência política dentro das políticas de Estado, né? O que motiva a ser criada determinada política de atendimento a uma comunidade, a uma situação, né? Então, quanto estudiosa, ainda aprendendo a lidar com isso, com as diferenças das visões políticas e tudo mais, o que mais me pega é justamente olhar para esses pontos de convergência, porque há tanta divisão dentro dessas convergências. Isso é uma das coisas que eu tenho procurado estudar ao longo do tempo, aí, que eu tento entender um pouquinho sobre gestão. E o Boulos vem enfrentando agora o seu inferno astral político, né? Não, ele agora é a bola da vez. Ele é agora a bola da vez. Eu sou muito suspeita para falar do Boulos, porque eu gosto da figura dele, gosto mesmo, e independente de qualquer outra questão mais interna, acho que quando você encontra convergência num pensamento com determinada pessoa, é ideal que você queira descobrir, queira saber quem é e como que se comporta, e o resultado dele na eleição de deputado federal é a expressão clara do que foi ele foi uma chance clara. Do que foi a projeção que ele teve na candidatura de prefeito na eleição passada. Foi uma chance muito clara dele chegar ao Senado, né? Mas houve aquela composição. Sim, houve a composição e ele foi para deputado. É isso. 10h37, vamos a mais uma matéria. Candidaturas laranjas de mulheres levaram à cassação de 75 políticos desde a eleição de 2020. Fraudes à cota de gênero com o lançamento de candidatas laranjas levaram à cassação de pelo menos 75 políticos desde as eleições de 2020 em 14 estados. Entre eles, o vereador de Belo Horizonte, Uner Augusto, suplente do hoje deputado federal Nicolas Ferreira, que perdeu o mandato no último dia 18. Em paralelo, partidos tentam aprovar no Congresso anistia às multas por descumprimento do percentual mínimo de repasse de recursos a candidaturas de mulheres e de negros. No caso da chapa de Ferreira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela condenação devido às práticas que são um padrão seguindo em todos os casos mapeados. Votação quase zerada de candidatas mulheres, ausência de gastos eleitorais e realização de campanha por um candidato homem inscrito na nominata. Pela legislação, os partidos são obrigados a reservar 30% das candidaturas para mulheres. Levantamento do Globo, em processo nos tribunais regionais eleitorais, identificou 74 vereadores que perderam seus mandatos porque os postulantes mulheres nem sequer sabiam que estavam concorrendo ou se apanharam na eleição de outros nomes, incluindo familiares. Quanto às assembleias em relação à eleição de 2022, o deputado estadual Rafael Tavares, do Mato Grosso do Sul, é o único que perdeu o mandato por esse motivo. No entanto, outros 4 processos estão nas cortes eleitorais e colocam em xeque o mandato de mais 12 deputados eleitos. Em Goiás, a chapa estadual e federal do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro são alvos de investigação. Uma ação conjunta de republicanos, Solidariedade Patriota, PT, PV e PCdoB pede a cassação dos deputados federais Gustavo Gaia, professor Alcides, Magna Mofato e Daniel Agrobon. As legendas alegam que 2 candidaturas não fizeram campanha e apenas completaram a nominata. Enquanto isso, no Congresso, uma proposta de emenda à Constituição anistia as siglas de não cumprimento da cota mínima de repasse de recursos públicos a mulheres e negros. A proposta obteve 184 assinaturas, são necessárias 171. Entre os partidos com mais deputados que subscreveram estão PL, PSDB, PT, MDB. Em 2022, foi promulgada uma proposta com o mesmo teor referente às eleições anteriores. Rio e São Paulo são os estados em que mais vereadores foram cassados, com 21 e 15, respectivamente. No Rio, a maior parte dos escândalos ocorre na região dos Lagos e envolve o PL, o PSC. Em Silva Jardim, na Baixada Litorânea, o PL perdeu 4 cadeiras na Câmara Municipal. Em outubro do ano passado, o TRJ cassou a chapa após constatar que uma das mulheres inscritas postava material de campanha de terceiros em seu Facebook. Deixa eu só volta ali para mim um pouquinho, Maria Clara. Entre os partidos dos deputados que subscreveram esta questão, que é a proposta de emenda à Constituição, que anistia siglas que não cumpriram a cota mínima de repasse de recursos públicos a mulheres e negros.
PL, PSD, PT, MDB. Volta mais um pouquinho para mim, por favor. Uma ação conjunta dos republicanos, Solidariedade Patriota, PT, PV e PCdoB pede a cassação de deputados federais nessa questão que envolve as mulheres. Só para a gente poder apimentar mais essa situação. Ao mesmo tempo em que eu determino que eu peço que sejam observados partidos que tiveram as candidatas laranjas, eu vou lá e assino no Congresso que não seja cobrado desses partidos. Quer dizer, de fato, de que lado eu estou? Eu peço que se faça, que observe com mais rigor, mas ao mesmo tempo eu peço que se dê anistia. Juliana, você é mulher. Eita. Primeiro que eu acho que... essa pauta me pega bem, assim, num lugar bem quieto, que é, primeiro, você vê a prática de partidos, de todos os partidos, nessa questão de entender a participação feminina como uma obrigatoriedade mínima, né? E não como algo que deve ser assegurado pelo posicionamento da própria mulher que quer ser candidata, que quer pleitear aí um espaço dentro do processo político. Isso é uma das coisas que me inquieta muito, porque, muito embora as cotas sejam, de fato, para preservar a participação, seja de mulheres, seja de negros, seja, né, das etnias, dos povos originários, que a gente tenha a visibilidade dessas pessoas que querem participar do processo político, uma das coisas que a gente não pode afastar, Márcio, é a preocupação que você tem que ter com candidaturas que sejam reais, com candidaturas que defendam propósito, ponto de vista e que tenham, sim, possibilidade de pleitear aquele espaço. Quando uma mulher se coloca nesta posição, a gente precisa entender vários contextos. A obrigatoriedade familiar, a obrigatoriedade do partido, né, que se posiciona, vem aqui, faz esse processo de aliciar aquela determinada pessoa para, vem aqui, me ajuda aqui, porque eu preciso fechar isso. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso depõe contra a moralidade pública, assim, no sentido de a gente entender que toda essa construção da participação desses candidatos e candidatas precisam estar legitimadas nesse desejo deles serem candidatos, né? Não pode estar nesse lugar facultativo de, poxa, eu só vou conseguir mandar a minha candidatura se eu tiver aqui alguém que complemente ou que me dê base, ou que faça parte da minha base, que é o mais grave, né? Você tem um candidato maior que tem os seus cabos eleitorais, tem lá a sua equipe de trabalho, e coloca alguém dessa equipe de trabalho lá dentro da candidatura, com outra candidatura, para dar subsídio para subir votação. Isso é muito grave. Isso é crime eleitoral e está sendo investigado e punido. E quando você chama a atenção desses dois pontos, entre os partidos que entram com a representação e os mesmos partidos que entram com a anistia, aí é uma preocupação e é uma constatação de que o processo político precisa ser revisto no todo. E aí a gente fala de reforma política. A gente não está falando só da conduta de partido X ou partido Y. É do todo. Como que a gente assegura a participação feminina, que é tão importante se nós somos maioria na população brasileira? Se os negros são maioria na população brasileira, por que essas pessoas não têm representação dentro dos espaços de decisão de poder? É sobre isso. Juliana, construção de liderança. Construção de liderança. Muitos partidos começam a trabalhar a questão da eleição faltando 8 meses para a eleição, e aí vai se tentar... Não, você pode, se você quer realmente criar lideranças, criar espaço e dar força e dar voz a todos os brasileiros, né? E independente de gênero, de raça, independente de qual seja a formatação, você precisa criar lideranças. Você precisa, no momento seguinte à sua eleição, os partidos precisam ir à base. E eu falo a base, não é o reduto eleitoral, ir à base e a sociedade. Fazer o convencimento, trazer as pessoas para a participação, mostrar seriedade na política. Porque a gente sabe que o brasileiro, quando fala em política, ele torce o nariz. Por quê? Porque ele não acha sério. Ele não vê seriedade nisso. Então, se o partido começar isso, construção, você tem 3 anos para construir uma liderança feminina, uma liderança jovem, para que as pessoas participem, né? Para que não tenha que fazer isso aí agora, né? Cota. Lembrando que a cota é de gênero, viu?
Eu quero ver um dia em que nós teremos 70% de mulheres candidatas e 30% de homens. Aí eu vou ficar satisfeito. Aí a gente vai entender que existiu justiça Na formatação. nesse sentido, né? Porque mas não é para mulher e homem, é para gênero. Pode ser 70% de homens, 30% de mulheres, ou 70% de mulheres, 30% de homens. Que bom seria, que bom seria. Mas eu reforço essa questão, sabe, que você traz da construção das lideranças e também da possibilidade das pessoas entenderem esse mito que é a política. Essa relação que a gente tem que ter com a política, porque é o que nos governa, é o que nos orienta, é o que determina os passos da sociedade. Uma das coisas que eu tenho estudado muito, Márcio, é essa relação da cultura, né, com o direito, né? Estou enveredando aí, depois vou falar um pouquinho sobre isso, mas assim, tentar entender que o direito ele nasce na cultura de um povo. Então, se a gente não tem acesso à formação política, a entender que a gente faz parte desse universo, a gente não está apto a decidir. A gente vai no cabresto. E isso que precisa mudar. E o que é interessante? Será que não é interessante eu ter as pessoas no meu cabresto? É essa a questão. Então é só muita consciência, muito diálogo, esses romperes, né? Que a gente precisa romper essas bolhas para poder a gente conseguir conscientizar a sociedade dessa participação. 10 horas mais 46 minutos, vamos a mais uma matéria. PAT de São Vicente oferece 40 vagas de emprego. O posto de atendimento do trabalhador, o PAT da cidade de São Vicente, ofereceu nesta terça-feira 40 oportunidades de empregos em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, de forma presencial, na unidade insular da Avenida Presidente Wilson, 1126 em Tararé, e da unidade continental, na Avenida Ulisses Guimarães, 1330, no Jardim Rio Branco. É necessário o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo do Cine Fácil, em celulares com sistema Android ou por meio do cadastro do portal do Ministério do Trabalho, no link empregabrasil.mte.gov.br. Vamos às vagas. 10 vagas para soldador, 6 vagas para mecânico montador, 6 vagas para mecânico ajustador, 9 vagas para técnico eletricista e 9 vagas para eletricista de instalações. Está aí a oportunidade de você adentrar no mercado de trabalho, voltar ao mercado de trabalho aí nesta semana. A disponibilidade lá no PAT de São Vicente. Né, Julião? É uma das boas notícias que a gente gosta de dar aqui. Vagas de emprego para que as pessoas possam ter condições de estar no mercado de trabalho e fazer valer, né, o desejo de todos aqueles que é ter a sua dignidade, o meu emprego, o meu ganho, minha profissão, minha realização. E com isso o país cresce. Crescimento familiar, né? Conforto. É sobre isso. Então, toda a notícia de geração de emprego realmente é bem-vinda. E para quem é aqui de Cubatão, vale também acompanhar o site da Prefeitura para ver as vagas do PAT Cubatão. E que tem feito aí um trabalho sempre de divulgar as vagas existentes na cidade. É importante, né, a atuação do posto de atendimento do trabalhador em todas as cidades, né, que vai colocando aí essas ofertas de oportunidades de trabalho. Então a gente tem mais que acompanhar todos os dias e ajudar. Se você está trabalhando e conhece alguém que precisa de uma oportunidade, compartilha. É importante para a gente poder garantir aí o sustento de tantas famílias. 10 horas mais 44. Tem mais uma matéria que eu vou pedir para a Maria Clara colocar aqui, que é interessante, e eu vou aproveitar a Juliana aqui nesse bojo também para a gente falar. Mas vamos seguir para a próxima agora, depois a gente já retoma nessa matéria. Morre o vereador Wilson Pio. Faleceu ontem, aos 52 anos, o vereador Wilson Pio dos Reis, em decorrência das complicações durante a cirurgia. Nascido em Itabuna, na Bahia, veio para Cubatão ainda bebê. Ministro do Evangelho na Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, residiu no Jardim Costa e Silva e Cota 200 e atualmente morava no conjunto Rubens Lara. Trabalhou por 18 anos na Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento, na Cursam. Wilson foi eleito vereador em 2016 com 911 votos e reeleito em 2020 com 1.413 votos, no biênio 2023-2024. O velório teve início na noite de ontem, na Igreja Assembleia de Deus, no Templo Sede. O sepultamento estava previsto para as 9h30 desta terça-feira, no cemitério municipal de Cubatão.
foi decretado luto oficial de 3 dias na cidade. Wilson deixa a esposa e 3 filhos. Tive a oportunidade de conviver com um vereador quando na TV Câmara e também dentro da política, fazendo uma cobertura política, sempre em proximidade com o Wilson. Muitas vezes nas caminhadas encontrava com ele ali nas mediações, no Casqueiro caminhando, encontrava com o vereador caminhando. Muitas vezes se encontrávamos logo cedo, porque ele ia deixar a filha na escola, eu também, a gente se encontrava no estacionamento da Câmara, um papo rápido, sempre uma pessoa divertida, com uma palavra positiva, que infelizmente nos deixa, né? Nossos sentimentos aí à família, né, os familiares, os amigos, que pediram a Deus que conforte os corações. E realmente e hoje eu estava ouvindo pela manhã e me foi dito, foi me feita uma observação quanto ao velório desse na Assembleia de Deus, porque ele estava vereador, mas na verdade ele sempre exerceu a sua atividade na Igreja Assembleia de Deus. E louvável, né, esse reconhecimento. E antes de ser um vereador, ele era um filho, um pai, um cidadão, e sem dúvida que proferia a sua fé. E diante disso, reconhecidamente velado na Assembleia de Deus. Juliana. É uma perda, né, para a cidade de Cubatão. Principalmente, a gente falou tanto de política aqui hoje, né, nos diversos aspectos da política, e quando a gente vê alguém participando dessa construção, deixando legado, colaborando, né, para a construção política de uma cidade, de fato, quando essa pessoa nos deixa, a gente sente o vazio, sente a falta e com certeza lamenta pela perda. Tão jovem e com tantos trabalhos ainda a serem realizados, 2 mandatos, um segundo mandato em uma expressiva votação, né, assim, ampliando aí o seu número de eleitores, o que sintetiza que foi um primeiro mandato feliz, né, um primeiro mandato de proposituras. Do campo político, eu o conheci, uma vez estive no gabinete para conversar sobre cultura, né, tenho sempre essa prática, e fui muito bem recebida pelo vereador na época, e a gente vê o compromisso que existia. Um dos principais projetos que hoje acontecem na cidade, que é o projeto Toque de Cidadania da AFABAN, foi apoiado por ele, pelas emendas do Wilson, e que deixa um legado significativo para a cultura da cidade. Então a gente lamenta, apresenta as nossas condolências para a família, para os amigos, para os eleitores, e pede, né, que a gente perpetue o legado, que a gente perpetue as boas práticas que o Wilson teve ao longo de sua vida, independente da questão política, mas principalmente quanto cidadão e quanto formador da classe cristã evangélica da nossa cidade, né? Então fica aí o abraço a todos que compartilharam com ele essa vida que trouxe tanta coisa para a nossa cidade. Wilson Pio. Agora, a vida que segue, luto de 3 dias, provavelmente hoje não tem sessão na Câmara Municipal de Cubatão, e agora é o legado, né? É o legado. 10h mais 54. Eu pedi para a Maria Clara colocar uma outra matéria ali para a gente agora, que é interessante, mas vamos aproveitar, Juliana, fala um pouquinho dessa ação que acontece em relação, que você está fazendo parte, né, a Juliana Souza, que é mãe do João. Mãe do João. Que está fazendo parte dessa questão de levar a formação cultural. Fala pra gente, como é que é isso? Tá, então já sei o que você está falando aí. É a realização do 4º GCC, Gestão, Cultura e Criatividade, que é um evento produzido pela Cucuruto Produções, que é uma produtora cultural aqui da cidade de Cubatão, e que por 3 edições já, né, a gente já vai para a 4ª edição, em 3 edições realizou ações de formação em gestão cultural, em debate, em produção, em pensar a cultura para além do espaço do fazer artístico, que muitas vezes se constrói nessa troca entre quem faz a gestão cultural e quem produz, né? Então, da mesma forma que eu, quando artista, quero desenvolver um determinado projeto, existem alguns passos que vão me fazer
realizar, concretizar esse sonho. E um desses passos está vinculado diretamente à boa gestão da cultura numa determinada localidade, seja na cidade, no estado, no país. E o 4º GCC chega esse ano excursionando por quatro cidades da Baixada Santista, será Santos, Cubatão, São Vicente e Praia Grande, começando por Cubatão, começando neste sábado agora, das 9 às 18 horas, no Galpão Cultural, dentro do Parque Anilinas, trazendo 3 palestras. E eu tenho uma grata alegria de fazer parte de uma dessa programação de Cubatão, apresentando um dos temas que, para mim, é talvez o meu objeto de estudo diário, que é a gente entender essa relação entre a gestão cultural e os direitos culturais. Então, a gente traz um panorama, né? Um painel apresentando os principais panoramas culturais entre gestão e direito cultural para esse novo momento que a cultura vive, com o ressurgimento do Ministério da Cultura, com a volta de algumas políticas de cultura que foram reajustadas, que estão aí de novo sendo discutidas, com a participação social, que é sempre importante no processo da discussão da política cultural. Então, a gente apresenta um pouco esse tema. E, à tarde, a gente tem os caminhos para a viabilização de projetos culturais, com a Aline Stivaletti e com o Andrei Hag, que vão falar aí sobre desmistificar como é que monta-se a planilha orçamentária para projetos culturais, o que você precisa colocar dentro do seu projeto para que, de fato, ele aconteça, quais são as ações e as coisas que você precisa colocar no seu projeto para que ele aconteça de fato. E, por fim, o funk, na palavra do Tiagson, que é pensar nessa relação do funk enquanto cultura dentro dos ambientes da nossa vida, que está dentro do nosso bairro, que a gente não pode marginalizar nenhum tipo de expressão artística. A gente entender essas expressões como vontades, né, como realizações de um povo. Então, nesse sábado, o dia é para debater cultura, gestão, produção cultural e trocar muita informação. É um espaço de troca. Das 9 até as 18, o dia inteiro. Meu Deus, não tem com 3 palestras, com troca de informações. É um projeto muito bonito, viu, Márcio? Legal, parabéns. Então vamos lá, vou ver se eu dou um pulinho. E aí eu convido todo mundo, você pode se inscrever nas redes sociais da Cucuruto para garantir a sua vaga nas palestras. Legal, então, ó, sábado agora, já tá valendo para você. 10h58, vamos para uma matéria que eu recebi nesta manhã que me chamou muito a atenção. Eu não costumo falar de vida pessoal, mas prefeito se casa com adolescente e nomeia sogra para a secretaria. O prefeito de Araucária, a cidade que eu conheço, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, Hissam Hussein Dahani, de 65 anos, se casou com uma adolescente de 16 anos e no dia seguinte nomeou a sogra como secretária de Cultura e Turismo da cidade. O casamento entre o chefe do executivo do município e a jovem Cauane Rodi Camargo ocorreu no dia 12 de abril. Ela é estudante em uma escola cívico-militar e foi eleita segunda princesa Tim de 2022. Apesar de ser menor de idade, Cauane pôde se casar, porque no Brasil o matrimônio se torna válido às pessoas acima de 16 anos. Neste caso, desde que com consentimento dos pais. Esse é o terceiro casamento de Dahani, que exerce seu segundo mandato como prefeito da cidade paranaense. Sogra da pasta da cultura. No dia 13 deste mês, Marilene Rode, de 36 anos, a mãe de Cauane, foi nomeada secretária de Cultura e Turismo e Artes. Ela exercia a função de diretora-geral da mesma pasta. Esse é o Brasil. Você não quer que eu comente, né? Não, gente, sem brincadeiras, evidentemente, tá tudo aí, tá posto. Não todo mundo viva nada, o seu amor, todo mundo viva as suas possibilidades e é isso. Sorte, sucesso e o casamento seja bem sucedido, né? Bem sucedido nisso aí. É isso aí. Porque o pessoal fala, poxa, mas e agora? Vem cá. A gente está vivendo um mundo de respeitar. Nem nos cabe esse debate sobre a idade de um, a idade do outro. É a sogra. Né? A sogra secretária de Cultura, isso aí é nepotismo. Talvez seja a única coisa a se comentar sobre, mas essa a realização do casamento tá tudo certo, e é isso. Tá tudo certo. O que me chama a atenção
é que a imprensa divulga, não, nós temos que ter respeito, igualdade, gênero, isso e aquilo, e uma situação como essa vira notícia. A grande notícia ali está no rodapé, que é o nepotismo. Agora, esses tipos de notícia me lembram aquela notícia que fizeram do Caetano. Caetano atravessa a rua no Leblon. E? Então, tipo, tem algumas matérias que eu acho que precisavam estar suprimidas do rol de matérias. A cama de Janja, que o Janja dorme, custa R$42.000. Isso é indiferente. Mas vem cá, tudo bem, então vai lá, vê nessa condição da declaração de imposto de renda se tem o valor que pode comprar. A polêmica da gravata agora, né, na viagem, vê sábado. Lá se está dentro das possibilidades de compra, tanto. Se tiver alguma coisa de errado, a gente precisa repensar realmente algumas questões de opinião, né? É porque isso vende, né, Ju? Vende, é curioso, isso né, no mínimo. Então, o interessante é que a matéria está desse tamanho e, na verdade, o que interessa está desse tamanho. Que é a prática do nepotismo. Porque é a sogra, poxa. Você está na diretoria, você vai assumir a secretaria, peraí. Essa é a sogra, então, vamos observar aí, né? Se tem 16, se tem 65, isso é de vida pessoal, não se discute. E o respeito, né? Cada um exerce aquilo que determina, com o consentimento dos pais, a gente não vai discutir de forma alguma. Agora, a matéria que realmente era interessante, está lá no rodapé. 11 horas mais 2 minutos, encerramos, Maria Clara? Encerramos, que maravilha. Por isso que às vezes é aquela situação, né? Você deixa de olhar o que realmente interessa para ficar olhando pela janela, né? Certo? Juliana, 11h02, estamos chegando ao finalzinho. Obrigada, Márcio Chaves, por mais uma. Depois dessa matéria, a gente tem que encerrar mesmo. Mas entendendo que é sempre esse espaço que você tem aqui na Rádio Virtual é importantíssimo para a gente discutir os diversos temas, exercer a nossa cidadania. Eu me sinto muito cidadã quando estou aqui, livre para poder falar as coisas que penso, entendendo as coisas que ainda conheço, que eu estou estudando, que eu estou buscando para a minha vida, quanto pessoa pública que está aí trabalhando na área da cultura da cidade e que tem, quanto mãe, uma preocupação, porque tem uma criança pequena para ensinar, então é muito importante que eu esteja atento ao que acontece na minha sociedade para que meu filho tenha uma oportunidade melhor que a minha e assim vai, e que todos possam ter esse pensamento. E é sempre importante estar aqui com você, discutindo os diversos temas. A gente diverge de muita coisa, né? E que bom que é isso. E que bom que o programa traz temas tão diversos para a gente poder conversar aqui com você. Então acompanhe sempre a programação da Rádio Virtual, o Virtual News, que é esse programa que nos informa tanto todas as manhãs. Obrigada, Maria Clara, também pelos controles aqui. Menina fera, viu? Tem uma segunda geração de Márcio Chaves aqui que é poderosa. Melhor do que a primeira. Melhor do que a primeira. Tão bom quanto. Agora mais 3 minutos. No finalzinho de mais esse programa. Agradecendo a Juliana, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Daqui a pouquinho nas redes sociais. E o podcast está sendo cortado. Eu costumo chamar de drops. Eu entendo como sendo um drops. Então, os drops do News seguem para você durante a programação e você vai poder acessar uma ou outra matéria diferenciada e o conjunto completo também. Agradecendo sempre, daqui a pouquinho, redes sociais no YouTube. Estamos transmitindo no Facebook sem interatividade. Só por uma questão de você ter mais uma possibilidade de acesso. Até porque muitas operadoras, quando você faz um pacote de internet, te dão certos pacotes livres, como YouTube, Facebook. E nós temos o aplicativo da rádio, nós temos o nosso site, operamos um canal no YouTube e também damos essa possibilidade de você ter um streaming dentro da sua rede social, para que você faça também a sua internet, não gaste também a sua internet. A gente se preocupa também com o seu bolso. 11 horas mais 4 minutos. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.